A verdadeira história que não contaram para a humanidade por mais de 70 mil anos. Hoje existem 5 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Todas essas 5 religiões oficiais têm seus cultos, liturgias e livros religiosos. Os judeus creem parcialmente na Torá e se devotam mais ao Talmud e à Cabala. Os cristãos creem na Bíblia, que é um plágio da Torá e da Taná, que traz todos os nomes originais dos personagens hebreus, modificados para os nomes de blasfêmia na língua grega e romana. Os islâmicos creem no Corão, que é um livro com um conteúdo moral, desaconselhável e sem respeito à vida. Pois nesse sangriado, sanguinário manual genocida, é permitido matar, estuprar, roubar e destruir em nome do deus tribal da lua, Alá. Já no budismo, eles creem nos sutras, que é uma coleção de mantras enfadonhos para alcançar a iluminação. Porque para o budista, eles têm que fazer boas obras e recitar seus mantras para vencer o seu karma, destino bom ou mal da sua escolha. Isso é uma forma de salvação pela iluminação, diferente do judaísmo, cristianismo e islamismo, que se baseiam em obras meritórias ou justiças próprias para serem salvos. Logo, essa salvação é por obras. No hinduísmo, que cultuam 330 milhões de entidades, eles possuem os Vedas, que justificam todas as formas bizarras e macabras desse culto. Também é uma forma de salvação pela iluminação. Mas, a propósito, o que tem de original, verdadeiro e legítimo nesses cultos das 5 grandes religiões oficiais? Essa é a verdade que não contaram para quem participa desses cultos. Absolutamente nada é original nesses cultos. E sabe por quê? Para entendermos melhor, faço outra pergunta. Qual o fundamento de uma religião? É no que se crê ou em quem se crê? A resposta é a pessoa pelo seu nome, que é o fundamento de uma religião. Logo, todas as religiões oficiais creem em nomes de suas entidades ou deuses para fundamentar sua devoção religiosa em particular. Os judeus chamam por Adonai e Hashem nas suas devoções particulares ultraformalistas. Os cristãos chamam de forma mística e supersticiosa pelos nomes de Senhor Deus e Jesus Cristo, seja católico romano, ortodoxo grego e protestantes evangélicos. Os islâmicos clamam desesperadamente por Alá, nas suas 5 rezas voltadas para o Meca. Os budistas rezam freneticamente para Buda, chegam a ficar em estados alterados de consciência por esse frenesi religioso. Já os hindus clamam, mais que desesperados, ou em um profundo transe hipnótico para Brahma, Shiva, Vishnu, e para mais de 330 milhões de nomes de seus ídolos com forma de animais. Essa é a realidade cotidiana das pessoas que chamam pelos nomes e que creem 100% na sua crença religiosa. Mas eu pergunto a você, os nomes que creem os judeus, os cristãos, os islâmicos, os budistas e hindus são nomes originais? Eu posso afirmar a você que nenhum é original. Todos esses são nomes falsos. Logo, toda a estrutura de culto com seus templos não são originais. Segunda parte dessa revelação: a origem panteísta das religiões e templos. Houve uma grande rebelião. Os querubins, liderados por um arqui-rebelde, foram expulsos de Shomayal, a dimensão da Yalshon, perpétua de Yalhai. Eles foram banidos, e, em consequência irreversível da punição ao grupo de anjos rebeldes. Perderam e sofreram amnésia em relação aos seus nomes de origem, pois esses nomes possuíam o Shuan do autor da Raia, da vida, Yalhai. Quando chegaram a esse planeta, eles estavam como mortos, pois todo ser criado por Yalhai só é vivo para ele quem tem o seu Hol Shushua. Logo, todas as religiões, por não clamar pelo nome do autor da Raia, são mortas, e os nomes que clamam também são nomes mortos. É por essas evidências que a história oficial contou que os anjos rebeldes se tornaram, por seus nomes de origem terrena, os chamados espíritos dos mortos, onde habitavam cavernas escuras e bosques sombrios. Essa é a origem dos templos e de todas as religiões de templos que são o judaísmo, o cristianismo,
o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Logo, todas essas religiões não têm nada de original, pois os seus templos nasceram sob nomes improvisados de anjos rebeldes, que ao chegarem nesse plano, vieram sem seus nomes originais. Pois como eu disse anteriormente, que eles possuíam em suas patentes militares e suas identidades originais o Xuan do autor da Hain, Yahuhai Rodshua. Quando os seres humanos tiveram pela primeira vez um contato visual e verbal com seres de aparência deslumbrante e voz melodiosa em cavernas lúgubres e bosques sinistros, é nesse contexto que nasce a bruxaria. Os bruxos, por sua vez, por seu conhecimento esotérico, secreto vindo dos anjos deuses, sem nomes originais, formam as sociedades secretas que guardarem o conhecimento proibido dos anjos rebeldes. Esse conhecimento proibido sempre foi distante de forma proposital e enganosa às massas. É nessa outra fase, ou estágio de controle mental, que os bruxos se tornam sacerdotes de templos. Cria-se a religião externa, com todo o seu aparato de simbologia externa e postulados religiosos fundamentados em mantras para causar estado de consciência alterado pela programação alfa para alienar e tornar escravos da religião, beta para formar assassinos e monarcas para escravos sexuais e devotos do culto luciferiano e satanista. O binômio do engano, doutrina secreta, conhecimento proibido esotérico, para a elite doutrina externa dogmática esotérica, para as massas que eles chamam de inocentes úteis. É assim que funciona a estratégia dos anjos rebeldes para destruir o ser humano. Pois se as religiões de templos foram criadas por anjos rebeldes, o objetivo secreto é a destruição de Hain, de vidas. Eles mesmos que criaram as sociedades secretas para uma elite oculta que descende pelo tipo de dano, RH negativo. Eles descendem também das famílias de bruxos e feiticeiros das religiões de mistérios da Babilônia e do Egito. E todos na linhagem são do fator RH negativo. Por isso eles casam entre suas famílias para manterem a pureza de sua raça. Eles se dizem inteligentes e sábios, mas não são. Se o fossem, saberiam que por crerem em anjos rebeldes, sem nomes originais, iriam para a destruição, mas a ambição por sexo, poder e dinheiro os deixou cegos. Por isso que a humanidade é cega, por ser guiada por outros que são mais cegos ainda. Por muitos milênios, os anjos rebeldes têm enganado a humanidade, como tenho ressaltado, que eles, ao ter contato com seres humanos, para os cultuarem como anjos, deuses e demônios, tiveram eles mesmos que serem batizados ou canonizados com nomes secretos ou externos, de naturezas terrenas, baseado nos 5 elementos alquímicos: o ar, o fogo, a água, a terra e o éter. Esses nomes improvisados eram análogos aos planetas e corravins, como Saturno com seu correspondente no sincretismo a Estur, na Babilônia, Vênus com seu correspondente Ishtar, também na Babilônia. Daí vem a palavra Star, igual a estrela. De Estur vem a origem da palavra Paxtur, igual a pastor, que significa o porta-voz de Estur, Shatir ou Satã. Foram os Paxtur da antiga religião de mistérios da Babilônia que deram a origem ao Papa, ao Padre, ao Pastor, ao Rabino, ao Guru indiano e a todos os líderes religiosos oficiais ou secretos. Toda essa estratégia de engano, como eu disse logo no início, é para destruir e para esconder a real intenção desses anjos caídos. Eles adquiriram nomes improvisados ou identidades alternativas dentro de uma dualidade supersticiosa do bem contra o mal, como El contra Satã, Deus contra o diabo. Mas eles são as duas faces da mesma moeda, assim como Lúcifer, Jesus, Shatir, Satanás, Santo, Kadosh, Saturno, Baal, Bel,
Bil, Bilu, Adonis, Adonai, Hashem, Israel, Amém. Senhor, Deus, Deva, dia, noite, Lord, God, Buda, Allah, Shiva, Brahma. Enfim, todos esses nomes são de origem e natureza terrena, adquiridos por todos os anjos caídos, pois eles mesmos não têm um nome para serem alguma coisa. A vinda do Verbo veio revelar que somente crendo no Hod Shoshuan de Yahuwah Hodshua temos a Haim original, a Haim perpétua e imortal. Eu sou o Galbordal, Yal, Yalshon, Ur, Galborur, Yal, que locuta esse testemunho escrito. Eu sou o Gabor, Yalshua, Ur, Yaul, Yaul, Yal.